Olá, no vídeo anterior eu falei sobre dependência emocional no relacionamento, o quanto é prejudicial, o quanto isso afeta a integridade. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão de dependência emocional com a mãe. Isso aí tem sido cada vez mais um ponto mais abordado, principalmente na psicanálise, que é a dependência emocional com um laço materno. Então, quando a pessoa ela se sente mal na cabeça dela por sair de casa, por fazer qualquer coisa que não envolva a mãe. Então, isso parte do princípio se a pessoa já alcançou a maioridade, já tem recursos financeiros para sair de casa, tem vontade de criar sua vida fora, então quer viajar, quer conhecer o mundo, quer ter seu próprio canto, né? Isso é super importante, isso muitas pessoas têm esse desejo, né, de morar sozinha, de ter a sua independência, mas elas se sentem presas à mãe, porque elas sentem que se fizerem isso elas vão abandonar a mãe, que vão fazer mal para ela. Em muitos casos, às vezes a mãe ela não tem mais um marido, seja porque por conta de separação, seja por ser viúva, e a filha acaba trazendo essa carga, ou o filho, de que tem que ficar com a mãe, que ela não pode ficar sozinha, que se ela sair de casa vai ser um abandono e a mãe vai se sentir mal, então se cria uma dependência e um peso muito grande em cima dessa pessoa porque ela se cria como fonte de amor da mãe, e em muitos casos até é mesmo. A mãe muitas vezes terceiriza a questão de ter uma companhia e cria-se também essa pressão no filho para que ele supra as necessidades de afeto, fique embaixo das asas, né? Então é um processo muito complicado, porque quando uma pessoa alcança uma certa idade, ela quer ter a sua liberdade e muitas mães elas cerceiam isso, seja colocando medo no filho ou na filha, falando como que a vida é difícil e que dentro de casa ela tem tudo, ela tem comida pronta. Então se cria um ambiente também de que aquele é um ambiente seguro e lá fora o mundo é ruim, não vai ser tão bom. E apesar disso ter uma relação de cuidado, de amor da mãe, que é claro que a mãe, na maioria das vezes, ela quer o bem dos seus filhos, ela fala as coisas pensando realmente no bem, mas de forma inconsciente essa mãe também está agindo de uma forma para que, de certa forma, o filho se sinta realmente preso e acaba manipulando esse filho. Então ele não consegue cortar os laços, e quando eu digo cortar laços, não é uma questão de afastamento, de abandono, mas sim de se posicionar e de poder fazer as suas próprias escolhas na vida. Então ter a sua liberdade para poder sair de casa e ter sua própria moradia, de poder viajar, de poder ir para onde quiser sem se sentir preso. Porque, né, não sei vocês, mas muitas mães têm aquela coisa, né? Quando estiver embaixo do teto da minha casa, quando estiver morando dentro da minha casa, as coisas vão ser do jeito que eu quero. E isso, hoje em dia, não tem um limite de idade. Então, muitas pessoas adultas estão vivendo embaixo dessa doutrinação e elas não conseguem se retirar desse lugar justamente por conta desse sentimento de que precisa ser grato à mãe e por isso não pode sair de casa, por isso não pode fazer suas próprias escolhas sem a influência da mãe. E isso é triste, porque as mães deveriam criar seus filhos para que eles criassem asas, para que eles fossem livres. Eu não estou falando da questão de, claro, que é importante você ter contato e amor pela sua mãe, se claro, né, você tem um ambiente saudável para isso, e também existem mães tóxicas, existem mães narcisistas, e só que a nossa sociedade acaba muitas vezes vangloriando muito as mães, porque tem mães maravilhosas, a minha mesma, a minha mãe foi um pai e mãe para mim, então existem muitas pessoas, mães, né, muito boas e que merecem o nosso respeito, o nosso carinho, mas a gente também não pode
ocultar as mães que foram muito ruins e que têm características muito tóxicas e que muitos filhos precisam se afastar das suas mães por conta de atitudes delas que são inaceitáveis. E muitas vezes a sociedade acaba se privando de deixar essas pessoas terem esse afastamento, porque a mãe se tornou meio que uma entidade santa, né, onde que não pode haver falas contra, porque se estigma, né, que a pessoa deu a vida por você, deu a vida para você, né, então você tem que ter todo esse respeito. E infelizmente a vida não é fácil para todos os filhos, né? Muitas mães, elas não têm características das mães dos filmes, né, que a gente tanto vê e idolatra. Então também a gente precisa enxergar que existem vários contextos familiares e tem filhos que sofrem muito em mãos de mães que não demonstram afeto materno. Então são N questões que envolvem, né, particularidades de cada vivência, mas resumindo, né, voltando para o assunto central da dependência emocional, é importante que o filho ele respeite, né, o carinho que tem pela mãe, que ele, claro, seja um bom filho. Entretanto, isso também não pode fazer com que a pessoa ela perca seu direito de vida e que ele não se sinta livre para exercer aquilo que ele sonha, que ele deseja. Toda mãe fica muito feliz quando a gente tá feliz, quando a gente segue os nossos sonhos, o nosso caminho. Quando eu saí de casa recentemente, não faz muito tempo, foi assim um processo, sou muito apegada com a minha mãe, mas foi muito bom para mim, foi muito libertador, assim, já estava no momento, eu já tenho agora, recentemente completei 29 anos, então já era mais que um momento, eu tinha essa necessidade de ter meu canto, de construir a minha vida. E é claro que a gente, no começo a gente chorou bastante, a gente conversou, senti muita falta da minha mãe, das minhas irmãs, tenho certeza que minha mãe também sentiu a minha falta, mas é um processo natural, isso acontece. E aconteceu e agora já tá tudo certo, né? Então eu vou lá visitar ela, é muito gostoso, porque quando a gente se encontra, a gente senta, a gente conversa, coloca as fofocas e conversas em dia, e tem muita coisa para contar, muita novidade. Eu mudei para uma cidade próxima da cidade onde ela mora, então ainda quando ela vem para cá, né, ela até brinca que vem pra, realmente viaja, né, que é uma coisa assim que minha mãe não é muito de viajar, mas ela gosta, então eu mostro um pouco aqui da cidade para ela, então é uma coisa muito gostosa. E que se eu tivesse ficado presa, pensando só na questão dessa dependência emocional, de não, ela não ficou sozinha, mas em algum momento pode ser que ela fique. Então, se eu tivesse me criado esse peso, né, de meu Deus, como que vai ser muito sofrido, e de não querer passar por esse processo, eu ia perder todas essas coisas boas que tem gerado, né? Eu acho que às vezes o afastamento até melhora a convivência, né? Melhora os laços, porque existe muito a questão de cada família, né, tendo seu conceito de pensamento, mas devido às diferenças de faixa etária, de gerações, às vezes existe conflito. Eu penso de uma forma política, minha mãe pensa de outra forma política. A gente segue a mesma religião, entretanto, a forma com que ela pensa é diferente da forma com que eu enxergo a religião. Então, existe, assim, várias diferenças. E, às vezes, quando a gente vai se posicionar, acaba até, às vezes, virando um conflito, né? Porque as formas de divisão são muito diferentes e isso, né, no dia a dia, às vezes acaba sendo desgastante. Então, quando você também sai de casa e passa a ser uma visita na casa da sua mãe, isso também melhora a relação e não piora, porque aí você tá com saudade, então você às vezes até tem, né, algum desentendimento pequeno, mas aí você passa por cima, né, você releva. Então é muito gostoso também essa questão de você ter a sua própria vida e poder visitar a sua mãe com outro olhar.
e não com aquela coisa da obrigação, se sentir obrigado a estar ali todos os dias ou não poder seguir a sua vida. Então, eu acho que é um ponto importante de nós filhos termos, né, de reconhecer e valorizar os nossos pais, caso eles mereçam, mas também a gente seguir a nossa vida, seguir os nossos sonhos, os nossos objetivos, porque não dá pra gente jogar o peso do mundo nas nossas costas. Então, é importante a gente ter essa visão de que a nossa vida, a nossa independência é importante e que isso não significa que estamos sendo filhos maus.